Aparelhar é pôr em estado de funcionamento, servir. Na cavalgadura, pôr arreios, ou seja, não deixa de ser um meio de controlar. Aparelhamento vem da palavra aparelhar. Quando se fala em aparelhamento das instituições públicas, significa que em cada instituição pública possível, a esquerda tem alguém ou um grupo de pessoas a seu serviço, aos seus mandos e desmandos. Significa que sindicatos, entidades de classe como OAB, veja, instituições de pesquisa científica, laboratórios, instituições públicas de vacina, escolas, professores, universidades, reitorias. São inúmeros os tipos e sistemas de dominação de aparelhamento, seja no judiciário, seja em tudo quanto é coisa que você puder imaginar. Daria para ficar listando aqui horas e horas. Grupos de artistas, empresas privadas que trabalham com artistas e que se beneficiaram, por exemplo, com a Lei Rouanet em mais de 180 milhões, como foi o caso da empresa ligada à organização do festival que ocorreu agora no final de semana, que eu não gosto de fazer propaganda de coisa que não presta. Então esses caras estão todos ligados, gigantes nacionais, aparelhamento de empresas privadas por meio do Estado para controle de determinados setores da economia. Redução de impostos para uma determinada área específica para tentar, por meio dessas empresas, conseguir financiamento de outras coisas, financiamento de campanha. Você fica sendo bombardeado por todos os lados e fica difícil de saber em quem apoiar, porque quando você vai ver um órgão oficial, o sindicato dos farmacêuticos, de pesquisas de não sei o quê, então tudo aparelhado. Então de repente vem uma pesquisa dizendo que a ivermectina isso, a ivermectina aquilo, não sei nem se eu poderia falar essa palavra aqui, é possível que o canal caia. É duro, nós estamos sofrendo um problema de ditadura, né? Ditadura. Também é outra palavra que eu não sei se eu posso falar. Talvez eu corte e vou escrever aqui. Então, em vez de dizer a palavra, eu vou escrever aqui assim, ó. Então, essa palavra ela significa muita coisa porque as pessoas estão sendo tolhidas, proibidas, cerceadas no seu direito de fala. E aí vem alguém e diz algo como a fala coercitiva. Tenta explicar isso para mim. Então, alguém vai e diz que vai bater em outra pessoa, ou que vai assassinar outra pessoa. E então a polícia pode investigar, de fato. Aí vai lá, investiga e não vê indício algum, nada, não tem arma, não tem nenhum tipo de organização, não tem faca, não tem nenhum plano, nada que possa corroborar com aquilo que foi dito, mesmo que tenham testemunhas que ouviram. Não acontece nada. Não existe crime de fala, não existe crime de você dizer que vai fazer alguma coisa, a não ser que se prove que você de fato já está se organizando para fazê-lo. Então, se um cara diz que vai soltar em algum lugar, tem que se provar que ele realmente está se organizando para isso. Caso contrário, ele vai causar algum terror ali, vai ter alguma investigação, talvez seja até detido por 1 ou 2, 3 dias, mas entenda, não existe crime de fala, não existe crime de opinião, ainda mais se o cara for um deputado. Ele tem o direito de falar as merdas que ele deseja falar. E eu estou aqui dizendo que é um cara, novamente assunto aqui, Daniel Silveira, por exemplo, é um cara do qual eu não tenho necessariamente que gostar, que apoiar, nem sei das ideias dele direito. Talvez tenhamos até muitas ideias em comum, mas não é do meu estado. Agora, direito de fala, e agora os caras estão sendo proibidos de dizer o que pensam. Já ganharam o debate, então. A esquerda já ganhou o debate porque ela domina a linguagem, tenta mudar a linguagem, você não pode mais falar de certos assuntos que você vai ser... esses dias, conversando com um cliente, ele falou a palavra criado mudo. Aí ele parou, falou assim, não posso mais falar essa palavra. Você entendeu? Você impede o fluxo de raciocínio da pessoa. Ele estava falando do móvel. A origem da palavra, do móvel, não sei, vai na boa. Se você deixar isso acontecer, você já perdeu o debate. Palavras históricas, usadas há muito tempo.
Infelizmente, algumas têm uma origem não muito assim digna, vamos dizer, não muito saudável, de algum pensamento, mas não reflete mais aquilo hoje. E quantas palavras deixaram de refletir, mesmo sendo palavras boas, deixaram de refletir o seu significado? Então, deu branco é preconceituoso, então não pode mais falar deu branco. Que porcaria, hein? Como é que a gente deixou isso acontecer? Não deixe os caras determinarem o vocabulário. Não respeite 100% o que diz o dicionário, também está aparelhado. Ou seja, compraram os dicionaristas a fim de que colocassem a definição que fosse conveniente a um determinado grupo. Se você pesquisar a palavra conservador, você vai ver imprecisões na explicação do fato, da palavra, né? Enfim, aparelhar significa colocar dos seus lá dentro, em instituições, órgãos e mais o que você puder imaginar, a fim de obter o resultado e apoio da maneira que a pessoa ali, sentada no seu sofá, assistindo a TV, ela está assistindo um jornalismo aparelhado, por exemplo. Ela só vai ouvir notícias e distorções de ideias que favoreçam o fulano de tal ou o grupo tal. Se você não sabe isso hoje, quais são os órgãos aparelhados e que tipo de aparelhamento você está vendido na história, você já perdeu essa guerra. Você precisa se informar, entender como que é esse mecanismo e quem está lutando contra ele. E a gente sabe, né, que com todos os seus defeitos e qualidades e defeitos, o presidente Bolsonaro está desmamando muita gente. Tem muita gente aí que a tetinha secou ali, sabe? Não está mais pingando nada. No bolso do cara, da pessoa, não está chegando nada. E aí ele vai usar todas as ferramentas de aparelhamento que ele já tinha para tentar combater isso. Não é fácil, não é um jogo fácil do qual você vai conseguir obter as respostas que você precisa. Ontem mesmo assisti um documentário que só corroborou com a minha opinião que eu venho tendo da guerra, que aliás eu nem falo mais da guerra da Ucrânia. Porque eu cheguei à conclusão já no começo, lendo algumas coisas, pesquisando, de que era uma briga entre dois demônios. E eu felizmente, tive muita felicidade, aliás, de dizer no meu vídeo, que a única vítima nessa história toda, as únicas pessoas para quem eu torço nessa história toda, é para o povo ucraniano que está sendo massacrado. Lembre-se, se você procurar meu vídeo, você vai encontrar lá. Entre a briga do mar e o rochedo, nós somos o marisco. O povo ucraniano é o marisco, né? Ou então no caso do elefante e o solo, nós somos a grama. A gente sempre perde, é porrada para tudo quanto é lado. A gente se defende de porrada, a gente leva coisa na cara. Então, nessa briga entre dois demônios, dos quais, qual o motivo exato ali deles estarem brigando, a gente desconfia, né? Entre Rússia e Ucrânia, mas na verdade entre Rússia e Nova Ordem Mundial, houve um desacordo entre esses caras. E não é um desacordo entre um lado bonzinho e outro lado mau. É um desacordo entre dois demônios. Pesquise, se informe que você vai afinar, vai refinar assim a sua percepção dessas coisas. Se você não curtiu o canal ainda, curta, se inscreva, não deixe de clicar lá no sininho para receber todas as notificações, ajude a aumentar a relevância e circulação de boas ideias. Obrigado e até o próximo vídeo.